Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. O que fazer em tempos de crise? Como devemos proceder em tempos de crise, de carências, de dificuldades ou de perseguição? Neste vídeo, eu vou compartilhar com você 3 passos sobre como perseverar em tempos de crise. Mas antes disso, eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho e me segue até o final, tá certo? Então vamos lá. O que fazer em tempos de crise? Ou como vencer as adversidades, as crises e os problemas em tempos como o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de pandemia, de uma grande crise de saúde, que gerou uma grande crise financeira também, e de desemprego, e de muitas dificuldades para muitas pessoas. Eu quero ler um texto inicialmente que está em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos ou desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, ou à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Vejamos 3 passos para perseverarmos em tempos de crise. Primeiro passo, purificar o coração. O primeiro passo é você trabalhar com você mesmo, trabalhar no seu coração, cuidar da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Porque Deus é santo e Ele não suporta o pecado. Qual é o problema do homem? É o problema do pecado. Então, purifique o seu coração. Esta é a primeira providência que nós devemos tomar, né? Purificar o coração, estabelecer cuidados, observar como está a sua vida, se tem algum pecado conhecido que não foi ainda tratado com Deus, ou que você ainda não levou a Deus, não se arrependeu dele e não julgou esse pecado diante de Deus. Então é isso que a gente deve fazer, desembaraçar-se de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. E peso são aquelas coisas que nos afastam do propósito, que nos distraem, né, que nos atrapalham nesta caminhada de vida vitoriosa, que é quando nós andamos com Deus e quando nós observamos as suas orientações e os seus mandamentos. Então, esse é o primeiro passo, purificar o coração. Interessante que quando Saulo se converteu, ele passou 3 dias sem comer e sem enxergar, ele ficou cego. E então veio um discípulo para falar com ele, Ananias, e ele disse assim a Saulo: agora lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Então é assim que nós purificamos o nosso coração. É confessando pecados conhecidos, né, nos colocando diante do Senhor e lavando os nossos pecados, invocando o nome de Jesus. O segundo passo que a gente pode notar por esse texto é correr com perseverança a nossa carreira, a carreira que nos está proposta por Deus. Há uma carreira na nossa vida, uma carreira de fé, uma vida que nós devemos viver observando a palavra de Deus, observando aquela palavra que não passa jamais. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então é esta palavra que a gente deve observar. Não é buscar o conselho de qualquer pessoa, é buscar o conselho da palavra de Deus, né? Correr esta carreira que nos está proposta. E esta carreira é uma espécie de maratona, né? É uma carreira de resistência, é uma carreira de uma cadência mais ritmada. Não é aquela corrida desenfreada, não é aquela corrida de revezamento ou de velocidade. Na verdade, a direção é mais importante do que a velocidade. Aquela constância, aquela perseverança que você deve empreender na sua jornada, na sua vida, na sua carreira. Deve ser como uma maratona. Deve ser devagar e sempre, né? Mantendo o ritmo. Você não deve parar, você deve sempre avançar. E Jesus também, interessante que ele não se assentou à direita do Pai, não é isso? Porque ele era seu filho. O texto mostrou, que nós lemos, esse texto que nós lemos,
ele mostrou e ele mostra que Jesus teve uma carreira. É isso que diz o texto aqui no final, não é isso? Não fazendo caso da ignomínia. Ele não se preocupou com as dificuldades, mas ele se assentou à direita de Deus, ele perseverou, ele continuou e ele se tornou o nosso modelo por excelência. O terceiro passo, focar no resultado. Né? Jesus não olhou para as dificuldades, aquilo que a gente estava falando agora mesmo. Né? Jesus não olhou para as dificuldades, para as lutas, para os açoites, para o flagelo romano, que era devastador no corpo humano, né? E nem também para os sofrimentos da cruz, né? Que ele teria que passar. Mas ele olhou para o resultado. É isso que o texto diz. Ele não fez caso da ignomínia, da zombaria, das críticas, né? E nem dos sofrimentos. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Ele teve, o texto diz assim, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então ele estava olhando para o resultado, ele estava focado lá no final, né? E isso é muito importante para a gente. A gente vai observar desde o livro de Isaías 53, versículo 11, que já estava esse ponto profetizado a respeito de Jesus. Lá está escrito, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Portanto, também nós, diz o texto, né? É o que diz o texto que nós lemos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, então nós devemos purificar o nosso coração, nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta e focar no resultado. Não fazer caso do problema, da tribulação, da dificuldade, mas olhar o depois, né? Olhar lá para frente, como Jesus, né? Que estava escrito já, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Esta expressão, portanto também nós, ela remete também para a galeria dos heróis da fé no capítulo 11, o capítulo anterior, né? Nós lemos no capítulo 12, portanto no capítulo 11, o anterior, vem falando dos heróis da fé, como eles venceram, como eles superaram tribulações, dificuldades, adversidades de toda ordem, né? Perseguições, maus tratos, sofrimentos, alguns foram até mortos, né? Mas eles venceram, eles perseveraram. Aí vem o capítulo 12 e diz, portanto também nós. Então se nós observarmos os passos certos, nós também podemos vencer. No momento de dificuldade, no momento de adversidade, de crise, nós podemos também vencer. Não tenha medo da crise, das dificuldades ou das perseguições, se elas vierem a acontecer. Mas lute de forma correta, purificando o seu coração, consagrando sua vida a Deus. Corra com perseverança a carreira que você deve correr, né? Perseverando todo dia, um dia de cada vez, não é isso? E por fim, foque no resultado. Olhe lá para frente, para o resultado, para a bênção que você vai conquistar. Assim nós poderemos dizer como o apóstolo Paulo, no final da sua vida terrena, ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É assim que nós vamos superar todas as lutas, adversidades e perseguições desta vida e chegar ao fim da nossa jornada como vencedores. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos e não deixa de dar o teu like aí, que é muito importante porque esse vídeo vai ser enviado para outras pessoas. A cada like, a cada gostei, ele é encaminhado para novas pessoas. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo.